Olá, mais uma vez, e hoje venho falar sobre um assunto que é muito útil, mas ao mesmo tempo pode ser polémico, porque não gostamos de associar, que é o dinheiro e Deus. E o que é que a Bíblia nos fala sobre o dinheiro? O que podemos aprender na Bíblia sobre o dinheiro? Existe na Bíblia uma parábola muito conhecida, que é a parábola dos talentos. Nessa parábola, o Senhor confia riquezas aos seus servos antes de viajar. Ao retomar, os servos que investiram e multiplicaram os seus talentos são elogiados e recompensados, enquanto que o que enterrou o seu por medo foi repreendido pelo Senhor e punido, perdendo até o que tinha. Isto pode-se ter um paralelo aos hábitos que vamos tendo no nosso trabalho, se vamos aperfeiçoando as nossas habilidades. Isso é como uns juros compostos numa conta bancária, não é? Eles vão acumulando juro em cima de juro, neste caso talento em cima de talento. Para evoluir temos sempre que trabalhar os nossos talentos, a melhorá-los sempre um bocadinho e dia a dia, que sendo muito consistente e persistente, senão não vemos evolução e até podemos perder esse talento. No meu caso, o desenho, tenho sempre que desenhar um bocadinho, 1 hora, 2 horas por dia, para que eu consiga evoluir, senão vou estagnar ou até esquecer-me de desenhar. Por isso fica aqui um exemplo. A quem mais será dado e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. A parábola dos talentos ensina a responsabilidade que temos que ter sobre o uso dos nossos dons, habilidades, recursos, oportunidades e no fim, que contas vamos prestar a Deus com aqueles talentos que Ele nos entregou no início da vida e ao longo da vida. Há 3 princípios que vão aparecendo ao longo da Bíblia. 1, não ser preguiçoso. 2, trabalhar afincadamente. 3, fazer as coisas como fosse apresentá-las a Deus. E devemos perguntar: que herança material, espiritual e de valores vamos deixar aos nossos filhos? Que herança material, espiritual e de valores vou deixar aos meus filhos e aos filhos dos meus filhos? Essa é a perspectiva que Deus quer ter, não só conquistarmos para nós e só darmos aos nossos filhos aquilo que eles precisam agora, mas criar uma riqueza geracional que a chega a pensar nos filhos dos nossos filhos. Por se eu construir um patamar de riqueza que não tem que ser muitos bens, mas alguns, um patamar de educação e riqueza para os meus filhos, estou a garantir o futuro deles, para que eles sejam ainda mais do que eu fui e para que os seus filhos ainda sejam mais do que eles serão. Por isso, comecem nós, senão a tarefa de recomeçar de novo será sempre a cada ciclo geracional começar de novo, embora que as grandes riquezas são sempre construídas em cima de gerações que trabalharam a seguir umas às outras. Assim não devemos pensar só em conquistar para nós, mas também para a nossa descendência, e aí ter um olhar alargado. Isso é generosidade para os que vêm a seguir a mim. Isso obriga-nos a ser inteligentes com o nosso tempo e Deus chama-nos a isso, a ser muito inteligentes com o nosso tempo. Uma parte de nós tem empregos de 8 horas, mas com o tempo que sobramos temos que ser proativos e procurar um trabalho que se adeque mais aos nossos talentos, porque só aí é que vamos conseguir receber mais dinheiro, porque estamos a aprofundar e a aperfeiçoar algo em que somos bons, e aí podemos crescer e mostrar mais qualidade. O trabalho é digno e, se possível, se encaixar nos nossos gostos, é uma dádiva de Deus. É uma dádiva, se tivermos saúde, se tivermos
Se tivermos saúde, o trabalho é uma dádiva de Deus, e se encaixar-se nos nossos gostos, é ainda melhor. E se fizermos a suposição, e se o Senhor dos Talentos me vier perguntar o que eu tenho para mostrar? O que é que eu tenho para mostrar ao Senhor dos Talentos? Tenho sido só consumidor, que é o que mais nos enche a cabeça por todo lado, para consumir, para comprar, gastar. Tenho sido só um gastador. Precisamos aprender a ser cuidadosos com o dinheiro, porque também é um recurso limitado, e é o garante do futuro e do bem presente. Se eu investir também em mim mesma, em ler livros, em subir de patamar nas minhas habilidades, do desenho, da ilustração, da comunicação, isso é um caminho para chegar a ganhar mais na minha carreira e na minha área. Então devemos fazer a pergunta: estou a viver ao máximo do potencial que posso dar com as minhas habilidades? Estou a aplicá-las ao máximo? O que é que eu tenho feito com o tempo que me é dado? Tenho feito o que posso fazer de melhor com o meu tempo? Sinto que estou a crescer em conhecimento? Devemos aproveitar ao máximo o tempo que nos é dado para construir. Devemos aproveitar ao máximo o tempo que nos é dado para crescermos nas nossas habilidades e na nossa área. Em cursos, em prática, com estudo, com leituras, por aí. E se um dia chegarmos a ganhar mais dinheiro, podemos ajudar também os outros mais um pouco, ser um pouco mais generosos. Então, o que temos de fazer para estar no caminho de ganhar mais dinheiro? Primeiro, não ceder à preguiça, e então, para isso, perguntar a nós mesmos se podemos chegar ao 10, 5%, que é bastante ambicioso, dentro da minha área, dos melhores da área. Consigo estar entre os 10, 5% dos melhores da minha área? Sei que é muito ambicioso. Segundo, investir o dinheiro. Por exemplo, temos os certificados da Forro, no nosso caso em Portugal, ou há quem invista com mais dinheiro em imobiliário, não é? Uma forma de não deixar o dinheiro parado. Terceiro, é importante ter um pensamento ativo. Também na Bíblia diz: os simples acreditam em tudo, mas os prudentes dão pensamento aos seus passos. Tenho que saber por onde ando nas minhas finanças, controlar as minhas finanças, ver as entradas, ser consciente dos gastos, é uma maneira de ser prudente nos meus passos. Quarto, dar generosamente. Termos dinheiro dá-nos a possibilidade de ajudarmos até com pouco, e esse pouco ser muito para quem precisa, com acontecimentos que muitas vezes as pessoas não contam e ficam sem coisas de necessidade básica, e com esse pouco podemos ajudar e não sabemos até de que tantas maneiras. O quinto ponto, planear o futuro. Na nossa educação nunca nos ensinaram muito a planear o futuro, e nos nossos ambientes familiares. Ajudam-nos a planear que devemos estudar, tirar um curso e arranjar um trabalho que responda a esse curso, mas muitas vezes não sabemos lidar com os contornos da vida, da carreira e dos estudos. Mas devemos planear a nossa área de interesse, investir nessa área de interesse, procurar o trabalho, o meu rendimento nessa área onde sou boa, onde me posso destacar e onde posso cada vez crescer mais e mais e ganhar mais dinheiro. Ficam aqui algumas sugestões também do que a Bíblia nos ensina, de como devemos aplicar o nosso tempo, os nossos talentos e o nosso dinheiro.